o julgamento deve começar pela casa de Deus. Irmãos e irmãs, depois de muitos anos crendo no Senhor, nossa maior esperança é sermos arrebatados para o reino dos céus. A chave para entrar no reino dos céus é acolher a volta do Senhor. Aprendemos da última vez que nos últimos dias Deus se tornará carne uma segunda vez e voltará como Filho do Homem. Alguns podem perguntar: quando o Senhor vier, Ele pode nos arrebatar diretamente para o reino dos céus, porque Ele precisa vir na carne de novo. Na verdade, quando o Senhor vier, Ele realizará um outro estágio da obra, a obra de julgamento. E isso está diretamente relacionado a se podemos ou não entrar no reino dos céus. Vamos primeiro ler alguns versículos da Bíblia para entender. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julga. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. O Senhor Jesus profetizou que, nos últimos dias, Ele voltaria como Filho do Homem, para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento. A Bíblia menciona a obra de julgamento em mais de 200 lugares. Então, para quem é a obra de julgamento? É apenas para os que não creem em Deus? A Bíblia nos diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quem está na casa de Deus? Quando falamos da casa de Deus, isso certamente se refere àqueles que creem nele. Portanto, o julgamento deve começar pela casa de Deus. Significa que o julgamento começa com aqueles que creem em Deus. Essa obra é para Deus salvar aqueles que podem acolhê-lo e aceitar suas palavras dos últimos dias. Não é para julgar os que não creem em Deus primeiro, visto que há muitas profecias na Bíblia mencionando que Deus fará a obra de julgamento nos últimos dias. Então essa é certamente uma obra que Deus definitivamente realizará. Alguns podem se sentir perplexos e perguntar: cremos no Senhor por toda a nossa vida e nossos pecados já foram perdoados. Quando o Senhor vier, Ele deveria nos arrebatar diretamente para o reino dos céus. Porque o julgamento ainda precisa começar pela casa de Deus. Porque nós, que cremos no Senhor, ainda precisamos passar pela obra de julgamento. Essa questão crucial se relaciona com a grande questão de nossa salvação e entrada no reino dos céus. Se não entendermos o significado da obra de julgamento de Deus, perderemos a oportunidade de acolher o Senhor e ser arrebatados para o reino dos céus. A seguir, vamos comunicar esse tópico. Depois de crer no Senhor e ter nossos pecados perdoados, por que não podemos entrar diretamente no reino dos céus? Porque Deus ainda precisa realizar a obra de julgamento nos últimos dias. Os requisitos para entrar no reino dos céus. Se queremos saber por que Deus faz a obra de julgamento, precisamos primeiro entender que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus. Algumas pessoas acreditam que podemos entrar no reino dos céus depois de crer no Senhor.
e ter nossos pecados perdoados, desde que leiamos a Bíblia, oremos e façamos boas ações, o Senhor certamente nos levará para o reino dos céus quando Ele vier. Essa visão está correta? Para entrar no reino dos céus, devemos primeiro conhecer os requisitos para entrar nele. Os requisitos para entrar no reino dos céus não são decididos pelos homens. É Deus quem está no comando dos portões de seu reino. Somente Deus tem a palavra final. Somente as palavras do Senhor são a verdade, o caminho e a vida. Quanto a que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus, vejamos o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, somente aqueles que alcançam a santidade e seguem a vontade do Pai Celestial podem entrar no reino dos céus. Então, o que significa seguir a vontade do Pai Celestial? Significa que as pessoas não pecam mais, não mais se rebelam contra Deus, nem lhe resistem, e são capazes de praticar e obedecer completamente às palavras do Senhor. Se uma pessoa crê no Senhor e seus pecados são perdoados, mas ela ainda vive em um ciclo de pecar e confessar, ela não está qualificada para entrar no reino dos céus. E por que ela não pode entrar? É porque o perdão dos pecados não significa que a pessoa se tornou santa, nem significa que ela pode se submeter a Deus ou seguir sua vontade. Depois de aceitar o Senhor e ter os próprios pecados perdoados, as pessoas ainda pecam e resistem a Deus com frequência? Os pecados das pessoas são perdoados, mas sua natureza pecaminosa permanece, seu caráter corrupto permanece. Então elas ainda vivem em pecado. Isso inclui lutar por fama e ganho, sucumbir à inveja e à contenda, seguir tendências malignas, adorar dinheiro e status, assim como atacar pessoas, julgar pessoas, enganar pessoas e assim por diante. Além disso, as pessoas ainda podem resistir a Deus. Essa resistência se manifesta de muitas maneiras diferentes: queixar-se de Deus, duvidar dele, julgá-lo, condená-lo e até mesmo blasfemar contra ele. Todas essas são expressões claras de resistência a Deus. Por exemplo, quando a obra de Deus não está de acordo com as noções das pessoas, elas ainda podem desenvolver mal-entendidos e queixar-se de Deus. Isso é particularmente evidente em sua atitude para com o Senhor, que é cheia de engano. Quando tudo está bem, elas agradecem e louvam verbalmente ao Senhor. Mas assim que desastres naturais ou coisas ruins acontecem e elas veem suas esperanças de ganhar bênçãos destruídas, elas começam a se queixar. Isso mostra que as pessoas ainda podem trair e resistir a Deus. Embora os pecados da humanidade sejam perdoados, ela permanece imunda e corrupta. Em termos de sua essência corrupta, ela ainda é antagônica a Deus. As pessoas que vivem no círculo vicioso de pecar e confessar, ou seja, pessoas que vivem segundo seu caráter corrupto, não são dignas de ver a face de Deus. Tampouco são dignas de esperar que o Senhor venha e as arrebate diretamente para o reino dos céus. A Bíblia diz: Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação,
ninguém verá o Senhor. Para aqueles que vivem em pecado e cobiçam seus prazeres, esperar ser arrebatado para o reino dos céus é de facto um desejo extravagante. O Senhor Jesus nos disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O significado dessas palavras é duplo. Primeiro, nem todos os que creem entrarão no reino dos céus. Apenas alguns podem entrar e a maioria não pode. Segundo, aqueles que persistem em pecado, mesmo que confessem, orem e se arrependam todos os dias, não podem seguir a vontade do Pai Celestial, porque não foram purificados e seu caráter corrupto permanece. Tais pessoas não estão qualificadas para entrar no reino de Deus. E esperar que o Senhor virá e que elas serão diretamente arrebatadas para o reino dos céus é fantasia e desejo extravagante das pessoas. O Senhor Jesus nunca prometeu tal coisa. Portanto, é certo, sem sombra de dúvida, que aqueles que vivem em pecado não estão qualificados para entrar no reino de Deus. Isso é determinado pelo caráter justo e santo de Deus. Assim como o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Irmãos e irmãs, agora vamos considerar esta questão. Depois de crer no Senhor por muitos anos e ter nossos pecados perdoados, isso significa que estamos qualificados para sermos diretamente arrebatados para o reino de Deus? A. Não, porque ainda podemos pecar com frequência e ainda não alcançamos a santidade. B. Sim, como cremos no Senhor e nossos pecados foram perdoados, podemos entrar diretamente no reino dos céus. A resposta correta é a A. Não, porque ainda podemos pecar com frequência e ainda não alcançamos a santidade. Você respondeu corretamente?